Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos para mais uma aula aqui e o seguinte, hoje eu quero falar aqui um pouquinho para vocês sobre como que eu trabalho a minha planta técnica dentro do Revit, tá? Isso aqui é um recurso muito interessante até para explicar para vocês aqui como que eu gosto, né, de trabalhar a planta técnica. E o que eu tenho que trazer aqui? Eu tenho que trazer exemplos práticos para vocês que vocês vão realmente aplicar nos projetos e que você realmente vai utilizar no dia a dia, tá? Pessoal, quando a gente está falando de planta técnica, tá, dentro de um projeto, a gente precisa entender primeiro uma coisa, tá? Que a gente não tem um mobiliário, a não ser um mobiliário fixo no projeto. Então, por exemplo, todas essas famílias aqui, ó, de dormitório, tá? Esses itens aqui, ó, eles são ocultos, tá? Então eu seleciono esses objetos e clico ocultar na vista elementos. Então, tudo isso aqui, ó, é perfumaria para uma planta técnica, tá bom? Olha lá, ó. É somente esse tipo de família que vai ficar aqui, ó. Olha lá, ó. Dá para ver bem? Beleza? A mesma coisa ocorre no outro lado, tá? Olha só, desse ladinho aqui também é importante a gente deixar espelhado sempre a ferramenta certa. Beleza? Então, não deleta, cuidado para nunca deletar, né? Quando você tem mais de uma planta, mas você vem aqui ocultar na vista elementos, tá? Se você quer ocultar uma categoria em específico, você vai utilizar aí aqui a categoria, perdão. Se você vai ocultar uma categoria, por exemplo, tá? Você vai clicar o comando VH. Mas o que é importante entender, aqui você não pode porque você tem outros elementos, tá? Outra coisa também que eu acho importante a gente entender é limpar a planta, tá? Limpar a planta baixa. Porque se a gente não limpar a planta baixa, a gente não vai ter noção para a gente começar a desenhar, tá? Então qualquer item que esteja poluindo a planta baixa, tá? Eu nesse caso aqui eu vou eliminar as cotas porque eu vou ensinar a metodologia de como eu gosto de colocar as cotas, tá? Então eu vou mostrar ali para vocês também esse item. Mas importante é você limpar a tua planta. Inclusive aqui, ó, o exercício aqui é sempre você ocultar elementos que você não vai utilizar. Por exemplo, decorações, esses itens. Olha bem, tá? Olha lá. Ok. Olha lá. Já vamos começar o assunto em si. Espera aí. Ó, tá vendo aqui ó, que eu tenho umas anotações. Beleza? Ó, cotas a mais, tá? Não deixe cotas soltas, evita ao máximo deixar cotas soltas no projeto, tá? Não é útil, não é interessante para se utilizar dentro do projeto cotas aí soltas, tá? Então olha lá, ó, já tá quase limpinho, tá? Então vamos entender aqui para a gente começar esse estudo, beleza? Antes de você começar a fazer qualquer colocação dentro do projeto para uma planta técnica, você tem que cuidar a escala que você está utilizando, tá? Então, no caso aqui em específico, a gente está utilizando a escala de 1:7,5, padrão de todas as plantas baixas, às vezes, exceto uma planta de cobertura e algum detalhe assim, ou implantação, tá bom? Mas plantas do projeto a gente padroniza para 1:7,5. De acordo com o meu projeto, você pode alterar, mas na BNT geralmente 1:75 ou 1:50, certo? Beleza. A gente tem aqui o projeto, você vê que tem algumas anotaçõezinhas aqui, mas a gente tem que ajustar, beleza? Vamos falar por categorias aqui. Importante você entender que a melhor forma de trabalhar de uma forma eficaz, que seja rápida, que seja prática, que tu vai maximizar a tua produtividade de projeto, é falar sobre categorias, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, paredes. Paredes está tudo ok, tá? Tá tudo redondinho, não existe nada para a gente ajustar aqui, certo? Ó, não tem nada para ajustar de parede, ó, já tá ok, inclusive com os pilares. Mas vamos falar sobre esquadrias, tá? Vamos lá, a gente vai revisar sempre todas as esquadrias do projeto, se elas estão com os textos, tá? Então vamos lá, ó. Uma coisa que você tem que cuidar sempre, ó, nunca deixar uma linha poluindo, ó, dentro de outra linha aqui, ó, tá vendo? Ó, principalmente se tu tá utilizando fundo opaco, ó, para ele não ter conflito de representação gráfica, certo? Olha só, tá vendo que aqui, ó, a gente tem uma janela e a gente tá sem essa anotação aqui, né? Como é que a gente identifica isso aqui, tá? Existem duas formas, tá? A primeira forma que você pode fazer é vir anotar, tá? E identificar aqui, ó, identificar
por categoria ou identificar todos, tá? Então aqui, ó, se eu identificar por categoria, ele vai pegar essa categoria de forma isolada, uma vez só, tá? Uma vez. Se a gente vir aqui, ó, vamos até clicar, só para vocês entenderem, vou fazer o passo a passo. Ó, se eu clicar aqui, ele vai pegar essa tag, tá? Ele colocou aqui, tá bom? Só que a gente tem que selecionar e retirar a chamada de detalhe lá em cima, tá? E aí clicar no espaço para ajustar esse texto, tá? Você não aplica texto aqui, você não aplica outra esquadria, você identifica a esquadria que está aqui para pegar o tamanho dela, tá? Da mesma forma que você percebe que a gente tem outras esquadrias aqui. Mas, vamos entender uma coisinha aqui, tá? A gente pode maximizar e otimizar esse projeto fazendo tudo de uma vez só. Então, a gente pode selecionar aqui por categoria, identificar todos, tá? Clica aqui em identificar todos. E olha que interessante, o Revit ele já é inteligente. Ele tem aqui, ó, identificadores, tá? E a gente pode simplesmente vir aqui, ó, identificadores de janela e identificar todos do projeto, tá? Olha lá, ó. Todos do projeto. Então, ó, todas as janelas, elas foram selecionadas aqui, ó, e a gente já tem aqui, ó, a anotação delas, tá? Olha lá, tá vendo? Ó, aqui. Ah, Felipe, por que não pegou aqui, por exemplo? Não pegou aqui pelo simples fato de que isso aqui é uma porta, tá? E não uma janela, uma porta-janela, tá bom? Então, o que a gente faz? Então, ó, vamos pegar aqui as janelas, tá? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou organizar essas minhas cotas de janela, tá? Para elas não terem nenhum problema aqui de anotação, ó. Então, eu já vou posicionar certinho aqui, ó, item a item. Olha lá, tá? Para posicionar esse nível de detalhe. Entenderam? Então, ó, eu verifico no projeto, eu vejo que as minhas janelas ok, beleza? Tá tudo certo. Ah, Felipe, mas teve categorias que não foram identificadas. Por quê? Porque estão em outras categorias, tá? E é isso que é importante tu entender. Como é que a gente faz o processo de entender, eu tenho ali uma janela, mas ela não identificou a categoria. Por quê? Porque ela está numa categoria diferente e você tem que selecionar para buscar. A gente só está salvando o arquivo aqui para deixar certinho, tá? Redondinho. Então, quando eu olho para esse projeto aqui, ó, eu vejo que essa talvez vai ficar um pouquinho longinho para vocês. Mas enquanto salvo, eu vou explicar. A gente percebe que tem aqui, ó, no hall, ó, uma porta sem anotação e a gente tem essas outras portas sem anotação. Então, qual que é o próximo passo que eu faço aqui? Tá? Vou entender isso aqui. Tá salvando, uma hora vai. Uma hora vai. Um segundinho. O arquivo está um pouquinho pesado aqui, por isso que ele está fazendo esse processo. Tem que esperar um pouco. Uma coisa, galera, também assim, ó, entenda que quando a gente está trabalhando num arquivo que ele é muito pesado, não vai acontecer isso, tá? Só esperar um pouquinho. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Trabalhar na categoria de portas, tá? Então, pessoal, uma dica que eu dou aqui para a galera, para portas, tá? Assim, tem duas dicas, tá? Você pode alterar essa tag, deixá-la um pouquinho menor o tamanho do texto. Então, você pode vir aqui, ó, dar um macete aqui geral, tá? Você pode entrar aqui, ó, editar família, tá? Você seleciona o nome do tipo, ó, e você edita. Ela tá com 1,65, tá? A gente pode botar aqui, por exemplo, 1,55, ó, tá? E diminuir um pouquinho essa proporção, ó, tá vendo? Ela fica legal e não vai prejudicar o projeto. Entenda que só você tem que alterar o nome do tipo em todos, tá? Em toda a categoria, beleza? Ó. Ok? Então, olha lá, ó, fica proporcional, fica bem interessante, tá? Ó, não vai perder a configuração, mas a gente consegue ler legal, tá? Então, aqui, ó, importante tu entender que quando a gente vai colocar um texto, inserir um texto, tá? De porta, é bacana, ó, você nunca colocar esse texto, tá? A linha opaca conflitando com as linhas de projeção, tá? Porque, gente, fica muito ruim, fica um pouco grotesco, tá? Quando você vai ler um projeto arquitetônico aí de alguém e você vê
texto em cima de linha, e daí tu não consegue ver, parece que está mal organizado, tá? Então, vamos lá, ó, vamos ajustando aqui. Claro, quando tem um pouco de espaço, tu centraliza, tá? Deixa centralizadinho, ó, e vai vendo, ó, pá, tá? A melhor forma é organizar sempre os textos, tá? Então, ó, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, como falei para vocês, eu gosto de ir vendo por categoria, para a gente não ter nenhum erro, tá? Ó, organiza bem o texto, tá? Olha lá, beleza? Ok, o que a gente vai fazer agora? Você percebe que a gente tem portas que a gente não tem esse item identificado com o nome. Então, a gente vai vir aqui em anotar, certo? Nós vamos vir aqui, ó, e verificar todos, e vamos clicar aqui, ó, identificador de porta, tá? O que ele vai fazer? Ele vai identificar todas as portas que não foram identificadas no projeto, inclusive essas aqui. Então, olha lá, ó. Eu vou identificar agora certinho, ó, e ajustar para o meu projeto, tá? Então, olha lá, ó, tudo aqui, olha bem, ó, aqui, ok. Veja a porta do acesso aqui, ó. Tá, o texto sempre paralelo com a porta aberta, né? Nem precisa nem falar isso aí. Olha lá. Vou colocar aqui. Então, gente, seleção teclando em espaço, né? Lembra da tecla de espaço, ó, quando seleciono o texto? Tá. E outra coisa aqui também, tá? Que eu uso muito. Quando tem várias linhas assim, ó, aperta o Tab do teclado, tá? Para fazer a seleção. Aí você consegue encontrar o texto. Olha lá, eu acho que já foi todos bonitinhos, tá? Então, ó, porta ok, janela ok e tal. Beleza, o que a gente precisa entender aqui também? Que a gente tem essa abertura aqui, tá? Essa abertura aqui é uma esquadria específica, mas se você perceber lá em categorias, vocês talvez não vão ver tão bem aqui, mas ela está em parede cortina. Então, quando você vem identificar por categoria, ó, você vem aqui, ó, seleciona o objeto e ele vai estar aqui com o texto, mas é parede cortina, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui para dentro, quebrar essa regrinha por causa que ele está abrindo com uma maxinar aqui. Beleza? Então, ó, todos os meus textos estão alinhados, tá? A gente tem uma chura aqui, meio grotesca aqui, peraí, vou tirar aqui. Então, olha a diferença em relação ao espaço, tá? Então, ó, textos das tags, ok. Beleza? Ó, então, eu já sei. Eu preparo a minha planta antes de mais nada. Tá bom? Preparar a planta. Tá. Gente, vamos falar sobre configurações da ABNT. Ó, já vou dar um save, tá? Tem várias coisas que a gente tem que falar aqui. Uma delas que eu considero bem importantes aqui é a parte da escada. Tá? Como é que a gente ajusta essa escada para o projeto aqui para deixar ele legal? Existem algumas configurações da ABNT. Aí vocês vai de cada um aí que gosta de trabalhar, tá? Mas a gente pode editar o tamanho desse texto e nós podemos ajustar esse acima aqui também, né? Que pelo que eu vejo sempre, né, nos projetos, isso aqui está escrito como sobe, tá? Então aqui, ó, nós vamos selecionar esse texto acima e clicar escrevendo sobe, tá? Então, ó, esse sobe, ele vai ficar aqui, ó. Beleza? E como a gente tem essa escada, ó, lá da parte de baixo, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma anotação. Tá aqui, ó. Aí, tá certinho agora. Peraí. É que eu inverti a escada no projeto, tá? Proposital. Então, olha que interessante agora. Aqui, tá? Pra gente ajustar, nós temos aqui, já coloquei para subir, e nós temos os textos. Olha só, quando eu fiz esse projeto aqui, ó, eu vou até selecionar aqui, ó. Isso aqui eu coloquei como texto, cara, tá? Olha lá, não é texto. Você pode colocar uma ferramenta dentro do Revit, tá? Então aqui, ó, você vai vir aqui anotar e tá vendo aqui em cima onde tem o número do piso, ó? Você pode aplicar o número do piso. Então, olha só, você pode vir aqui e aplicar o número do piso, tá? Uma coisa que você tem que cuidar bastante disso, tá? É o tamanho desse texto. Porque o que acontece? Como nós estamos aqui na 1:75 e esse texto aqui vai ficar um dos menores, tá?
tá pequeno esse aqui. Então você seleciona o texto, ó, vem cá, e aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o tamanho do número, ó. Você vai vir aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, 1.50, por exemplo, tá? Então, ó, eu alterei ele para 1.50. Tá vendo lá? Ó, então eu seleciono o texto e coloco aqui, ó, 1.50, tá? Então eu também aumento essa proporção do texto aqui. E é muito melhor ela ficar aqui com o fundo opaco, tá? Porque aí não deixa o desenho poluído, tá bom? Porque isso aqui é secundário, é só pra gente saber o direcionamento aqui, a quantidade de degraus que ele tem, tá bom? Importante isso, inclusive, tá? Então isso é fundamental pra gente ajustar o projeto, tá? Vamos para uma das coisas mais importantes que eu considero aqui para você ajustar o teu projeto. Vamos lá, olha só. Se a gente prestar atenção aqui, tá? Claro, nem todos estão, mas a gente tem que colocar sempre o texto de ambiente, tá? Sempre centralizado, tá? Melhor forma de você organizar bem esse texto de ambiente é deixar ele sempre organizadinho, tá? Nunca evitar o máximo, tá? Evitar o máximo que ele fique próximo dos cantos e tal. Nem que às vezes pegue um pouquinho do mobiliário, tá? Mas tenta centralizar porque para as pessoas é interessante o ambiente, tá? Aqui você pode fazer o rotate, né? Olha lá que é um recurso bem interessante. O rotate aqui, ó, só apertar a tecla de espaço, tá bom? Então você consegue organizar bem. E você tem que identificar os outros ambientes. Olha lá, ó, tá? Ó. Beleza? Então vou clicar espaço aqui também. Ó, centralizo aqui bonitinho. Olha lá, tá? Ó, e já começa a ficar bem mais organizado o nosso projeto, tá? O RAW, esquece aqui, ó, sempre aqui no meio, bonitinho. Olha lá. Lembra como, ó, nunca vou adicionar um ambiente em cima do outro. Vou sempre identificar o ambiente que ele está ali especificado, tá? Gente, muito cuidado com isso. Isso aqui dá um estresse no projeto, duplicar ambiente, tá? Ó, aperta espaço aqui. Ó, esse bloquinho aqui vai ser oculto, tá? Então, olha lá, ó. E a gente vai dando esse senso de organização para o projeto, tá? Ó, o projeto que às vezes não está tão legível, você consegue deixar legível. Entenderam? Ó, tira o zoom. Ó, a melhor dica que eu posso dar para você sobre esse tipo de ferramenta é você tirar o zoom do projeto, tá? E olhar ele por fora, tá? É a melhor forma que você pode ver o projeto aqui para não ter problema, tá? Fica muito bom ver assim para você entender se você tem texto muito poluído, como que ele vai ficar plotado, tá? Quando você vê a vista um pouco maior assim. Então, faça esse exercício de visualizar, tirar o zoom e tal, para organizar. Beleza? Bem, acho que é importante. Beleza, próxima ferramenta. Vamos falar sobre os níveis, né? Então aqui, ó, a gente tem os níveis, certo? Importante que tentar colocar os níveis sempre, né, nos lugares que é importante. 285 não faz sentido. Mas aonde que é importante, né? Vamos tentar entender aqui. Aonde que é importante do projeto desses desníveis? Vamos sacar qual que é? Olha só, aqui é importante, tá? Aqui é importante. No acesso é importante, tá? Fundamental. Ó, esse desnível, certo? Na sacada é importante. Ó, na sacada eu preciso colocar, tá? Olha lá. Ó, fundamental, tá? Quer colocar um dentro do apartamento 1, tá bom, tá? Mas olha lá, ó. Acho que vou colocar aqui no cantinho, tá? Como a gente está usando aqui implantação junto, ó. Colocar um aqui, tá?
Ó, pra gente ter noção do espaço, como é que ele está, tá bom? Olha lá, ó. O que é fundamental para o projeto, tá? Então eu acho que é importante isso aí. Preparar as... Vocês percebem que quando a gente faz por categoria, fica muito mais rápido, tá? Tu cria uma forma de trabalhar que fica muito mais dinâmica, tá? Mais rapidinha, sabe? Interessante para trabalhar. Tem o passo a passo que eu estou fazendo aqui tem uma explicação, né? Por que deixar as cotas por último? Porque elas são as mais poluídas, né? Entendeu? Então sempre preparar o arquivo, tá? Para facilitar, ó, com essas anotaçõezinhas aqui, né? A gente oculta, tá? Ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa indesejada. Ok, tá? Olha lá. Então, eu sempre preparo a minha planta, né? Para cotar, tá? Então, isso aqui é bem importante. Tá? Primeira coisa, cota por último, tá? Cota por último sempre para a gente não ter erro. Deixa eu ver aqui, esperar salvar. Tá. Outra coisa que a gente tem que trabalhar aqui, galera, é a questão da profundidade, tá? Eu já falei em uma aula até sobre isso aqui, ó. Tá vendo esses elementos aqui, ó? Isso que é o brabo de fazer anotações, tá? Ó, você vai pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, tá? Ó. E nós vamos ter que clicar com o Shift, ó, desmarcar tudo isso aqui, ó. Ó, vou ter que desmarcar isso aí, ó. Ó. E a gente vai aplicar nisso aqui tudo meio tom, tá? Com uma sobreposição de vista, ó. Aplicando meio tom. Olha lá, por quê? Porque o que é importante para nós é a parte de cima, tá? A gente não há necessidade aqui de ter essa hierarquia, de não ter hierarquia aqui da representação, tá? Então, olha a diferença, já começa a ficar na vista, ó, esses dois elementos também. Olha a diferença agora na vista. Começa a prestar atenção aqui, ó. Tá entendendo? Olha a diferença. Ó, isso aqui eu não quero nem saber, isso aqui é tudo meio tom. Beleza? Olha lá, para mim entender que ó, essa parte aqui é mais importante, tá? Tudo que está nesse nível. Gente, olha que interessante. Tá? Deixar a planta organizada. Eu vou dar um zoom aqui, porque principalmente para o Instagram aqui vai ficar muito ruim a galera vendo assim. Pera aí. Vamos esperar. Então, olha só, galera. Estão entendendo aqui, ó? Como é que ficou? Deixa eu botar bastante. Ó, olha só. Para entender bem como é que fica a preparação, ó, para colocar as cópias. Ó, para não ter erro, ó. Tá? Beleza? Gente, só a parte de cotas, tá? Só a parte de cotas vai só uma aula, tá? Porque é mais demorado e é uma coisa que eu tenho que falar sobre várias nuances, tá? Como cotar. Eu fiz uma aula só preparando a cota, mais outra aula só pra gente cotar, porque é muita coisa, tá? Beleza? Na planta, até explicando aqui, talvez nessa planta em específico, seja legal também colocar os mobiliários também no meio tom ali para não atrapalhar tanto, tá? Mas é uma particularidade também da vista, beleza? Que a gente pode ir abordando.
Certo, gente? O assunto da aula em específico fica nisso hoje, tá? Não deixe de se inscrever no meu canal. Gente, tem muito conteúdo para vocês acompanharem lá no meu canal, tá? Se inscreve no meu canal, ó, Felipe Guilherme Timbola, tá? A gente atingimos a marca ali de... estamos para atingir a marca aí de 13.500 inscritos, poucos membros disso, tá? Agradecer a galera que acompanha a gente lá, beleza? Acompanha a gente lá no Insta, tá? Tem muito conteúdo bacana para vocês acompanharem a gente por lá, tá? A gente tem várias aulas interessantes para vocês acompanharem a gente lá no YouTube, tá? Para você pesquisar, é só pesquisar lá, ó, Felipe Timbola Revit, tá? Você consegue acompanhar legal lá no meu trabalho, tá? Tem bastante aula de conteúdo gratuito para vocês também, para vocês acompanharem por lá, tá? Diversos assuntos. Eu criei algumas playlists ali também, para quem quiser também estudar, tá? Gente, a gente tá com essa promoção do pacote número 13 ainda, tá? Aqui, ó, o pacote número 13 ele tem 260 famílias, de alto nível de qualidade, tá? Aqui eu botei um pouquinho a aba das luminárias de especificação, tá? Que eu fiz do zero, tá bom? Tá ó, eu baixei ainda mais lá o valor, então aproveita, tá? Tá no linkzinho aqui na descrição para vocês adquirirem, tá? Galera que tá no Instagram, né? Mas deixar pra galera do YouTube também aqui, né? Ó, blocos de Revit aqui no Instagram, atingimos a marca também de 126 mil seguidores, agradecer a galera que segue a gente aí também, tá? Olha quanto conteúdo bacana que a gente tem aqui para vocês acompanharem, tá? Para quem quiser estudar conosco aí, estamos sempre produzindo conteúdo para vocês aqui. Espero que vocês gostem disso, tá? Então aproveita e segue a gente por aqui também, tá? Eu tenho a página do meu escritório de arquitetura, gente. Quem quiser acompanhar meu trabalho profissional, tá? Ó, é só seguir a gente lá. Olha lá, ó. Ok? Do you want that I speak English? Man, my English is not good. I'm speaking Portuguese, okay? This class is about technical floor, okay? And now I show you guys about my profiles work, okay? Sorry about my English. Olha lá o nível de detalhe aqui, ó. Tem bastante coisa para vocês acompanharem, tá? Para quem quiser me seguir lá no Facebook também. Ó, para quem quiser seguir a gente lá no Facebook também. Beleza? Então segue a gente lá, tá? E para quem quiser adquirir os demais materiais, pessoal, é só entrar em contato através aí do WhatsApp da descrição. Tá bom? Qualquer coisa é só chamar aí e entre em contato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A gente está sempre aí preparando o conteúdo para vocês, espero que vocês gostem. Muito obrigado pela